Sejam bem-vindos a mais um caso da Escola Leal à Face. Eu tô com a minha paciente, Luísa, que também é nossa colega de profissão. A gente veio com uma proposta hoje de melhorar a de cansaço, traços faciais que resultem em naturalidade e melhorem, né, obviamente, embelezem ainda mais a Luísa. Ela tá recém-operadinha, a região do nariz ela tá mais inchadinha porque tem um mês, né, Lu, de cirurgia. E um ponto muito crucial do procedimento dela hoje, que eu vou frisar nessa aula, é sobre a região de olheiras. A Lu me falou que é até uma questão genética, um traço genético. Essas bolsas, né, essas pads aqui, fat pads do orbicular dos olhos, mais edemaciadas, mais inchadas e também um pouco mais arroxeadas. Quanto à coloração, a gente sabe que envolve até uma coloração vascular dessa região e tudo mais, então esse não é o ponto. Mas existe volume. A gente tá olhando a Luísa de frente. Lu, vira pra mim com o queixinho pra cá. Eu logo de cara percebo, ela tá sem make, ela tá sem nada, eu logo percebo esse volume que não começa, ó, de maneira tão ascendente, né, em cantinho de olho, na parte externa de canto de olho, mas ela vai ganhando uma robustez na parte de pupila e parte interna dos olhinhos da Lu. A fat pad, né, do compartimento direito tá apresentando diferenças em relação à bolsa do lado esquerdo, porque aqui, eu não sei se vocês vão reparar, Léo, vê o detalhamento aí da câmera, tem uma leve linha desse lado que a outra não tem. O coxinho de gordura aqui, ele tá, enfim, todo inteiriço. E aqui tem uma leve linha. E Bia, o que seria essa leve linha que marca mais o lado esquerdo e não aparece tanto do lado direito? É um septo. É um ligamento que separa, né, a parte superior dessa bolsa para a parte inferior. Que aqui tá super mais definidinho e dá mais viável de ver. Ou seja, essa bolsa é um pouquinho menor, tanto é que eu tô conseguindo ver a linha do septo, do que a do lado direito. E a questão aqui é, um erro grosseiro seria melhorar o ar de cansaço do rostinho dela. Quantos anos você tá, Lu? 25. 25. Preenchendo olheira. Isso é, assim, inadmissível. Muitos profissionais até mesmo alcançam esse resultado aqui mais edemaciado por eleger um preenchedor errado para essa área. Um preenchedor que seja realmente de uma densidade de um G-prime muito baixo. A nível de skin buster, a nível de produtos mais, realmente, de coesividades mais baixas. Eles acabam ficando e gerando esse mesmo aspecto, ó, que no caso da Lu é somente a característica do fat pad, do orbicular dos olhos dela. E aí, ó, trazendo até mesmo o desenho anatômico do perfil da lateral dos olhos, olha que legal que dá pra entender aqui, ó, olhando por esse desenho que acontece com ela no ao vivo. Olha lá o que eu falei pra vocês. O fat pad, ele tem a parte superior, a parte do casulo da pálpebra, ou seja, uma porção mais posterior, né, comparado no perfil. Temos também, ó, o septo marcado em verde e também, logo abaixo, mais uma porção de gordura que separa em superior e inferior dessa região. E em azulzinho, a gente tem um ligamento zigomático cutâneo, ou seja, que fica aqui, forçando essa profundidade neste ponto que acaba diferenciando até mesmo da gordura, né, inferior aqui de maxila, da gordura superior em relação à porção dos olhos do nosso paciente. Então, anatomicamente falando, faz muito sentido o que a gente vê acontecendo. Agora, planejamento vai ser voltado para melhora de projeção maxilar, e aí eu vou realizar as marcações agora com vocês, e melhora de projeção, manda um beijo, Lu, de pré-maxila nesse ponto aqui, aonde ao mandar o beijo tá mandando com força, né? A base do meu triângulo tá batendo com a linha, né, da calha das olheiras e o ápice tá voltado para baixo. Então, nesse ponto, eu consigo, sempre pedindo para o paciente mandar um beijo e fazendo força, porque fica mais nítido de ver a região com precisão. Algo que eu quero te trazer também de pontos de atenção. Aqui, você tem que fazer um preenchedor que ele vá a nível de periósteo, mas que ele não fique no periósteo depositando o produto, que ele vá a nível de periósteo e que você suba retroinjetando, porque a gente também tem com proximidade aqui a saída do forame infraorbitário. Então, não vá fazer um bolus parada lá embaixo. Você vai começar depositando, a nível de ter toque, vai começar retroinjetando, pra gente conseguir tirar a profundidade entre todas as camadas, entre todos os tecidos. Seria como fazer uma pressão de vácuo, onde eu puxo e traciono essa pele para que ela projete de maneira que fique mais harmoniosa com os fat pads da região do orbicular. Então, esse aqui talvez seja o grande diferencial do planejamento. Junto com isso, marcar o contorno da minha paciente. Então, o contorno, né, a Lu, ela tem um rostinho mais alongado e aqui não teria problema nenhum eu buscar até mesmo essa harmonia com a linha de tragos. Ó, devido ao rostinho dela ser mais alongado. Quando a face é um pouquinho mais encurtada,
e até mesmo um rosto com maior volume, né, deixando até o rosto mais pesado, mais gordinho, mais cheinho, eu gosto de nem respeitar a linha de tragos, eu gosto de levantar um pouquinho à medida que eu não passe da linha de canto de olhos, obviamente. Mas levantar um pouquinho esse traço, então até aqui seria aceitável, para deixar o efeito de um rosto mais alongado para quem não tem esse rosto tão fininho quanto o da Lu. Então, no caso dela, se eu venho com esse traço mais angulado, mais envesado, eu deixo o rosto dela ainda mais comprido, que não ficaria nada bonito, nada natural. Então, eu vou me direcionar com uma linha base, essa linha do contorno de tragos, a comissura de lábio. Agora, faça um sorriso pra mim. Ao forçar o sorriso, ela me mostra literalmente essa porção de maior volume anterior e o vazio posterior. E aqui faz sentido eu trazer volume. Então, pensa na estrutura de novo de um prédio. E aí, muitos profissionais erram porque não veem os pacientes sorrindo. Você tem essa estrutura no primeiro andar e essa aqui no subsolo. E quando você vem depositando o material, você ignora, pode parar de sorrir, Lu. Você ignora o volume que ela faz ao sorrir, o tanto que ela projeta, né, essa questão aqui do malar, o tanto que ela eleva o sorrir, e você sai distribuindo o produto sem se dar conta dessa movimentação da musculatura. E isso é um grande erro. Então, para eu obter naturalidade, eu tenho que primeiro entender o seguinte: o ponto mais alto, né, geralmente desse encontro entre maxila e arco zigomático, se encontra um dedo de canto de olhos. Então, nessa linha aqui, ó, de um dedinho, respeitando quase o final da cauda da sobrancelha, aqui mora o ponto mais alto dessa emenda entre malar e arco zigomático. E este ponto deve ser, sim, uma referência para a gente poder fazer essa transição do arco com beleza, com naturalidade. Então, primeiro eu vou projetar no sentido, ó, do ponto mais elevado. Então, um dedo do canto dos olhos do seu paciente, tá bom? Eu vou acabar gerando uma projeção aqui, posso fazer um acabamento depois com um preenchedor até de média, um médio G-Prime, mas aqui para sustentar eu vou usar o Lift Plus, um produto de alta. Para gerar essa projeção aqui pontualmente eu vou usar o Lift Plus, eu gosto muito do acabamento dele, ele não gera muito edema na paciente nessa região. E aí depois de fazer esses dois pontos, eu vou meio que apagar todo o meu desenho e voltar para ela do zero. Então, é um procedimento em etapas. Não saia preenchendo seu paciente sem analisar esses pontos, sem depois apagar todo o lápis e olhar se já está harmonioso, porque isso faz toda a diferença. Respeite o processo de harmonizar. Agora, eu tenho prioridades muito claras. Suspender, melhorar o traçado do malar dela, vai me ajudar a deixar o rosto mais bonito, mais feminino, e melhorar a projeção de pré-maxila. E depois, a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado, tirando toda essa marcação do traço que eu marquei agora, né? As minhas linhas de referência. E nós vamos ter outra possível marcação, outras linhas de referência. E eu até trago um spoiler. Talvez eu faça um acabamento mais bonito com a têmpora dela, para ficar ainda mais harmonioso. E até mesmo posso fazer um acabamento mais bonito de vir nessa calha, né, que ela já gera uma profundidade, e fazer um acabamento com um preenchedor aqui de maneira mais superficial. Então, já tô trazendo até uma possível solução que eu vá usar num segundo momento, mas agora a gente vai gerar projeção de áreas que já estão faltando de ter essa projeção bonita e harmoniosa pro rosto da minha paciente. Manda beijo de novo, confira comigo, ó, que eu tô respeitando o contorno dela, tô tendo como linha base de tragos. Ó, eu sempre gosto de marcar esse pontinho lateral, a comissura, né, cantinho de olhos, porque o malar ele nunca vai chegar a volumizar essa região. Um dedinho da região dos olhos, aquele nosso ponto, ó, que nós marcamos, ponto de maior volume na transição entre o malar e pré-maxila, né, malar, pré-maxila e arco zigomático. Nossa projeção vai estar nessa reta, com Lift Plus. E aqui, vou retroinjetar toque em periósteo, puxando o meu material, né, com Lift Plus também. Não tem necessidade nenhuma de fazer fossa na Lu. Número 1, ela não tem profundidade nessa região. Número 2, ela acabou de fazer a cirurgia, também tá inchada nessa região, então a gente não mexe nisso. Já fiz anestesia intraorbitária. É legal lembrar do posicionamento do forame. Então, eu palpando aqui, ó, a abertura da órbita da minha paciente, na linha da pupila dela, a 1 centímetro abaixo, a gente tem o forame extraorbitário e eu consegui dispensar MEP vacaína nessa região. Então eu usei MEP, nesse caso MEP sem vaso. Agora eu já tô com o meu tubete de lido, com epinefrina, e eu vou fazer os botões anestésicos. Então já fiz anestesia troncular, agora eu vou fazer a nível de botõezinhos, a nível de derme. Tô com uma gase com um pouquinho de clorexidina e na linha, né, na direção da calha, né, das olheiras da paciente, quando eu afundo o meu dedinho nessa região, fica muito evidente, né, a diferença que tem já desse princípio dessa depressão aqui de maxila. Então, tem a região do encontro, né, entre o arco zigomático e a porção maxilar do nosso paciente, e logo na sequência um grande vão.
um grande vão aqui que já faz parte da estrutura da anatomia maxilar. E aqui também é um ponto de referência para que nós tenhamos a linha das olheiras, né, essa linha com maior profundidade, e um pouquinho abaixo eu realizo o meu botão anestésico. Picadinha, Lu. Ó, realizei meu botão anestésico para conseguir então fazer um pertuito e introduzir a minha cânula e dispensar balls nessa região, um pouquinho, né, toque em periósteo, vou levantando e faço um preenchedor, suspendendo essa porção do tecido. E agora, o segundo botão anestésico, vira um pouquinho para cá. Ótimo. Vai ser o botão que vai me permitir criar essa estrutura aqui, ó, da melhora do contorno do arco. Então eu tô limpando um pouquinho antes de fazer o botão, com a gaze de clorexidina. Essa região que tem cabelinho é sempre legal a gente limpar bem. Dê sempre um dedo de diferença, tá? Da orelha do paciente. E aqui faça um botãozinho na direção da região em que nós vamos trabalhar. Nem mais para baixo, nem mais para cima, sempre no centro para você poder trabalhar confortavelmente, né, nessa porção em que nós definimos o malar. Agora, vira um pouquinho para o outro lado, vou fazer a mesmíssima coisa. Pronto, é só um pouquinho do meu bisel da agulhinha que entra, já joguei, já dispensei meu botãozinho. Pronto, perfeito. Meus 2 botões já foram feitos com sucesso. Agora vamos ao pertuito. Pertuito meio bisel. Ó. Pronto, pertuito foi feito. O que é muito importante ao realizar essa região aqui? Que vamos agora iniciar no protocolo de rejuvenescimento e embelezamento do rostinho da Lu. Eu tenho que ter duas visões de prioridade máxima para encontrar harmonia na quantidade de produto que você vai colocar. Tem gente que diz, quanto produto põe? Né? Quantos mls? E aqui vai ser uma entrega literalmente onde a gente vai respeitar já o resultado em que o preenchedor vai vir e projetar, né, ao ser introduzido no tecido. Então, eu preciso olhar minha paciente de cima para baixo e eu preciso depois ter essa visão de baixo para cima para ver o quão harmônico e o quão de volume eu vou precisar para gerar harmonia entre esse arco, né, na porção do malar como um todo, né, nessa visão da continuidade do traço do contorno da paciente. Eu começo preenchendo lateralmente, vou começar aqui, ó, pelo contorno da sensação do malar, depois eu já vou olhar a minha paciente numa visão superior para ver se tá legal a minha entrega, a quantidade de produto. Eu começo sempre pinçando o tecido e jogando um pouquinho de produto. E como ela tem o rosto muito magrinho, o pouquinho de produto que eu jogo faz diferença. Ó, vou continuar. Eu não tô fazendo retroinjeção, eu tô jogando apenas pequenos balls. Pequenos balls e tô ganhando espaço, tô ampliando meu espaço dentro do nosso desenho. Pronto. Criei um voluminho. Não preciso me preocupar, vou colocar meu indicador no pertuito e vou acomodar esse material que eu injetei com o meu dedão, com o meu indicador, já é o suficiente, ó, para eu ir acomodando esse produto. Não precisei vir em periósteos, apenas em subcutâneo, trabalhando com a minha cânula. Olha lá por cima, Léo, dessa visão. Já dá para comparar um lado com o outro? Nós estamos usando o Lift Plus Renova. E aqui eu já comecei a dar um desenho mais bonito pro arco da Luísa. Deu pra ver, né? A diferença que já faz. Então eu vou continuar fazendo mais um pouquinho. Aqui eu já percebo nessa visão de cima pra baixo que eu gerei um voluminho, mas agora eu vou complementar as regiões que estão em vazio. Então aqui eu já criei um certo volume. Agora eu vou estender a minha entrega de material para esses pontos aqui, ó. Para esses pontos que agora precisam de um acabamento mais bonito e eu já tô quase com... Só tenho agora 0,4 ml, então esse primeiro ml ficou só para esse contorno. Esse primeirinho contorno. E há quem diga que muito ml é muita coisa. Que 1 mlzinho só. Ó, toma, Kate. Vamos sempre modelar o material, ó. Sempre modelando o material. Me empresta o lápis, que eu vou até mostrar uma maneira de modelar o material para quem tem dificuldade. Diferente. Ó, fecha com o dedinho o teu pertuito e vem com a ponta do lápis, ó. Só assentando o produto. Todo mundo tem um lápis de marcação na clínica, todo mundo consegue fazer. Às vezes a gente precisa de material resistente para modelar com maior precisão. Um gel preenchedor de um alto G-Prime é preciso. Às vezes um material de uma resistência maior do que o nosso
dedo. Tô satisfeita. Deixa eu agora fazer o nosso prontinho de projeção com o meu segundo NL em pré-maxila. Meu pertuito já tá aqui. Gira um pouquinho. Pronto. Vou vir agora aqui, ó. No vazio. Ó. Sinto que eu tô com profundidade. Não tô em toque ósseo. Despejei balls e tô voltando com a minha cânula. Agora eu vou voltar lá embaixo novamente. Sinto que eu não tô em toque ósseo, despejei balls e tô suspendendo minha cânula. E aqui eu já gerei um voluminho, ó, anterior. E é esse o mecanismo para eu suavizar a região dos olhos, mesmo não mexendo na região dos olhos. Eu dando um novo formato para pré-maxila e arco zigomático. E logo conectando um ao outro, fazendo esse acabamento entre as duas regiões. Então, ganhamos a projeção desse lado. Olha como é que a bolsa aqui chama menos atenção, tá em menor evidência do que aqui. Onde ela não tem projeção nenhuma em pré-maxila. Muito melhor. E aqui, ó, eu já consegui suspender levemente o arco da porção do arco zigomático. Agora, eu vou levemente fazer um ponto de conexão. Então, vai ser literalmente um triângulo nessa região. Eu puxo, traciono aqui o beijinho dela e eu vou entender que eu não vou me estender da base do contorno, mas eu vou entregar um pouco de produto nesse triângulo para gerar uma harmonia entre as duas regiões. Senão ela vai ficar com um caroço aqui e um caroço aqui. E isso não é bonito. Então, criei projeção onde precisava. Os dois primeiros pontos foram feitos com sucesso. Agora eu vou gerar acabamento entre os dois. E aí eu vou poder comparar um lado com o outro. E é legal falar que eu não vou precisar fazer outro pertuito. Eu vou usar o mesmo pertuito que eu fiz para gerar projeção em pré-maxila, para realizar esse triângulo aqui, esse acabamento de maneira sutil. Eu vou vir com ele. Usando ainda o Lift Plus, eu tenho 0.6 de produto para usar. Então eu fiz uma entreguinha de um balls aqui, ó, de 0.4. Chegamos lá. Não vou precisar vir com muita profundidade, eu tô a nível de subcutâneo mesmo. E vou despejar levemente meu produto na região onde nós marcamos agora esse acabamento, para que tenha uma uniformidade. Essa é a nossa cerejinha do bolo, os acabamentos. E é preciso muita paciência, fazer com cuidado mesmo. Venho acomodando. Percebe que o meu indicador, ele faz até um movimento que ele vai abaulando o material aonde eu coloquei, ó, e adaptando ali. Já gostei disso. Agora eu vou fazer um pontinho agora em toque ósseo mesmo, que aqui eu já não tenho tamanha proximidade com o forame, então eu posso vir com o toque de maneira bem segura. Ainda, né, na região de maxila. E venho suspendendo. Nunca faça toque ósseo e fique parado. Sempre faça toque ósseo e venha movimentando, né? Suspendendo a sua cânula para a superfície. Agora vamos comparar um lado com o outro. No total até agora, e o Lift Plus, ele é um produto que ele rende legal. Foram 2 ml. E agora eu quero sentar lá de frente pra gente conseguir ver a diferença já de um lado com o outro. Eu ainda nem vou fazer o acabamento de calha nem nada, só pra comparar de maneira grosseira esses pontos que eu mostrei pra vocês. A diferença de 2 ml. 2 ml de Lift Plus, bem colocados, bem adaptados. A gente moldou para ter um nível de acabamento bonito, do lado feito e o lado não feito. E olha lá, o coxinho de gordura permanece no mesmo local, a questão, né, da genética dos olhos permanece a mesma, porém esse lado aqui já é muito mais descansado, a gente já escondeu muito bem, e o lado de lá, a evidência de como era já originalmente, o Fed pede um pouco mais à frente e para maxila, arco zigomático um pouco mais para trás. Até o queixo parou de ser tão projetadinho, Lu, porque a gente ganhou volume nessa porção do seu rosto, ficou muito mais bonito. Era exatamente o que eu falei que ela devia te fazer desde o primeiro dia que eu a vi. Vou te dar um spoiler só para você ver o lado feito do lado não feito, porque como ela é profissional, também vai ficar curiosa. Pode encostar até o roxinho. Olha o lado feito e o lado não. Eu precisava disso mesmo. Você tá vendo que camuflou essa bolsinha sem mexer nos olhos?
Legal, né? Só com 2 ml, só que bem projetados. Deixa ele ver, ó. Nossa, Dá muita diferença, não é? Olha lá como a gente já não repara a bolsinha, a projeção, né? Dessa bolsa de gordura do orbicular. nossa, muito legal. E quem olha assim, não tem desconhecido, parece que é aqui que tá fundo. Exato. E aí dá vontade de mexer nos olhos dela, né? O preenchedor aqui Acaba com ela. Você estragou ela. Você quer estragar ela, você vem aqui e joga preenchedor aqui, ó. Aí vai dar a bolsa, aí vai dar aquela certeza. Tá vendo? É porque ela já tem todo um método na mente e fala só coisas certas. Sabe tudo. É exatamente isso, mas ficou bem legal. E eu só fiz assim, pra gente poder realmente comparar. Então eu vou continuar, vou fazer outro lado e depois a gente vai trazer os 2 lados feitos agora, já que já vimos a metade. Então, ó, já estamos fazendo esse lado. Esse lado aqui é o lado um pouquinho mais fundinho da Lu. Lembrem que aqui o septo até mesmo fica aparente. É que esse lado, os coxinhos de gordura, eles são um pouquinho mais atrésicos do que da hemiface direita. Então, aqui eu provavelmente vou desprender de uma quantidade um pouquinho maior do que do outro lado para gerar o quê? Igualar, né? Gerar harmonia entre quantidades. Isso também faz diferença, né? Não é porque a gente faz de um lado uma quantidade de produto que você tem que duplicar. Afinal de contas, nenhum paciente tem uma hemiface igual à outra. Então, ó, tô agora aqui trabalhando, injetando nessa porção. Tô em subcutâneo, coloquei um pouquinho de material. Percebe o seguinte, só de eu ter colocado material, olha como é que tá fácil de adivinhar onde eu joguei produto. Olha como é que é fácil. Dá pra ver, tem produto aqui, ó. Dá pra ver daí, Léo? O que eu vou fazer? Eu vou vir no sentido ao contrário e fazer um acabamento sutil. Bem aqui, ó. Então, é nesse momento em que eu vou favorecer aí, ó, a entrega de naturalidade. Eu não vou deixar ela ficar com um aspecto cônico no rostinho dela. Vira um pouquinho pra cá, Lu. Posso vir com esse mesmo pertuito, só que eu mudei o ângulo, eu mudei minha posição. Então eu consigo trabalhar entregando um produto diferente. E vou, ó, fazer um leve acabamento. Tô ainda com Lift Plus. Pronto. Já consegui passar mais um pouquinho. Deixo sempre minha cânula voltada, né, com a abertura para cima, olhando sempre pro tecido e vou entregando um pouquinho do material. Logo mais esse aspecto de acabamento aqui, dessa conexão do malar aqui com a porção posterior fica mais harmoniosa. Ó, joguei só um pouquinho de material aqui, ó, ao redor. Pronto. Se posicione sempre atrás do paciente para comparar, ó, a curvatura de um lado com o outro, isso faz toda a diferença. Ó, eu tô agora 100% atrás dela, então eu tô olhando o quanto eu projetei de um lado e o quanto, né, eu projetei desse agora, quase completando 1 ml e ainda vou jogar esse cheirinho bem aqui. Eu posso também vir e conseguir fazer um pertuito um pouquinho mais à frente. Kate, me presta de novo o anestésico. Eu gosto de mostrar esse pertuito porque às vezes por aqui você já entregou o suficiente e só pela cânula começar por essa região, ela entrega mais produto nessa região. Então, às vezes, fazer um pertuito, né, nessa porção do biquinho do cone do malar, ó, já me ajuda a melhorar irregularidades. Então, já estou mostrando mais uma variação de pontos para acabamento. Como a gente faz o desenho, né, inicial, então o malar ele tende a aglomerar mais produto aqui e ficar mais espaçado para cá. Eu quero jogar um pouquinho de material aqui, ó, para melhora do acabamento do arco como um todo. Então, fiz um pertuito por aqui no sentido de melhorar a minha entrega, já que já depositei a quantidade suficiente de material preenchedor aqui perto do pertuito posterior. E aí, quando eu falei biquinho do malar, se você pensa aqui no formato de uma pirâmide, tava basicamente, eu não vou passar aqui com lápis porque tem a gotinha de sangue, mas basicamente na ponta do meu desenho eu fiz a marcação do pertuito. Kit Kat. E agora eu venho, ó, sempre mudo minha pega para passar com a cânula no pertuito. Ó, tem realmente uma resistência e tá tudo bem, são os septos da face, que às vezes geram um pouquinho mais de resistência, mas o subcutâneo é uma camada super
prazerosa de trabalhar, então você vai estar na camada certa se sentir assim. E aqui a gente vai depositando um cheiro de produto. Não é com pressa, não é dedinho nervoso. Até falei isso com a Lu antes de começar, quando a gente está usando o Lift Plus, tem que ter uma calma grande para trabalhar com ele. Porque se há um depósito em excesso em alguma região, é muito mais difícil de modelar ou até mesmo tirar ele daquela área. Então, trabalhe com parcimônia, trabalhe depositando aos pouquinhos o produto, não faça muita força de extrusão com o material, não aperte muito o êmbolo, respeite, tá, a estrutura anatômica e vá depositando aos poucos. E agora, já acomodei um pouquinho aqui com meus dedos, vou fazer já o pontinho da pré-maxila. Eu também amo usar a gaze de carimbinho, ó. Eu usei o lápis do outro lado e vou mostrar uma variável aqui, né, desse lado. Eu posso usar a gaze como um carimbinho. Olha que bacana, ela muito me ajuda a deixar ainda melhor o meu acabamento e o assentamento do material. Vamos pro pertuito da pré-maxila. Te deu nervoso? Não, né? Porque não fica perto da região dos olhos. Geralmente as pessoas têm nervoso muito com proximidade dos olhos. Ó, aqui eu vim com a minha cânula basicamente reta, sem fazer curva, sem fazer nada. Tô com profundidade, venho despejando bolas e subindo. Vou um pouquinho agora mais adiante. Não vou invadir a porção da bolsinha das olheiras, para não prejudicar em nada. Sempre movimentando. E já vou dar continuidade pro acabamento que eu fiz do outro lado, igualzinho desse. Vamos agora fazer o acabamento aqui. O acabamento aqui, ó. Essa Live Injection, com certeza, é de um ponto com maior dúvida, maior dor dos nossos pacientes, principalmente pacientes de idade, né, Lu? Que tem essas bolsinhas. Eu tenho muitas pacientes que têm medo da cirurgia. Tem indicação de fazer, mas não faria. Pacientes de mais idade não gostam dessa opção cirúrgica, né? Apesar de muitas vezes ser necessário, mas se você puder dar o conforto de melhorar, a pessoa, né, a paciente já fica mais feliz com você. E sempre alinhando a expectativa do paciente. Olha, aqui nós não vamos dar pontos, remover nenhum excesso de gordura, né, de uma bolsa mais estufadinha dessa região, dessa porção dos olhos. Então, a alternativa aqui é uma alternativa um pouco mais simples, não cirúrgica. Acho que alinhar a expectativa é o grande triunfo de qualquer tratamento em face. Essa comunicação com o paciente, dele entender as diferenças do procedimento que ele está buscando, né, e essa variável não cirúrgica é muito importante. Então, alinhe, não faça com pressa, né? Não saia prometendo que vai preencher e vai ficar muito bom, sendo que tem pontos que devem ser ditos como, tá, vai suavizar, mas esse ponto, né, essa gordura mais estufadinha não vai sumir. E você alinhando isso antes, a chance de você ter uma assertividade, uma paciente feliz com você é enorme. Vou fazer só um cadinho de acabamento aqui, eu já vou comparar um ladinho com o outro. Bem que eu falei que esse lado a gente iria levar um pouquinho mais de produto, só para igualar com o outro. Aí, agora, eu não vou querer nem o Lift Plus, não. Eu vou querer o Deep. Então, quando eu faço um acabamento, né, e não com profundidade nesse momento, mas de maneira mais superficial, que é o que eu vou fazer nessa área de transição, né, entre a maxila e o arco, o Lift Plus não é esse material. Ele não escoa tão bem, ele não entrega tão bem, ele não é fluido o suficiente. Então, aí a gente pode abrir mão, né, de um produto que tenha essa molhabilidade, esse escoamento, essa característica reológica para nos ajudar. Tirei um pouquinho, né, do material que estava na minha cânula, que era o Lift Plus, e agora sim eu vou com o Deep entregar de maneira fracionada o material para não me passar. Eu vou fazendo pequenos bolzinhos, eu vou acrescentando de maneira crescente o produto e não me passando. Assim a gente garante mais chance de sucesso. Ó, coloquei um pouquinho agora com lateralidade. De novo, eu não estou invadindo essa parte, né, da porção das olheiras, não estou invadindo. Estou apenas distribuindo agora o material que ele vai ser mais harmonioso ao escoar, ao adaptar ao tecido.
E vai até me ajudar a ter mais regularidade ao toque de quando a gente está usando um material com G-Prime maior, que ele tende a empelotar e a fazer bolos de produto, né? Bolos de material preenchedor sem tamanha fluidez. Pronto, tô por trás da minha paciente, melhor visão é essa aqui é a visão de camarote, eu diria. E tô olhando ela por ambos os lados. Fiz o acabamento e já tô muito satisfeita com o ladinho esquerdo. E agora eu vou fazer o acabamento direito e a gente vai olhar ela de frente para ficar muito bonito. Vira um pouquinho para cá. Vamos vir pelo mesmo perfil. Essa porção de premaxila e maxila dela realmente era bem profunda. Então, assim, aqui, no caso dela, é um material que, colocado nessa região, enaltece, não volumiza, não gera um aspecto de um rosto mais arredondado, como pacientes que já não possuem um nasogeniano, essa gordura nasogeniana muito projetada. É impossível de fazer isso. Você acaba engordando o rosto da paciente, você pesa mesmo essa porção de gordura central da face. E no caso da Lu, é um caso muito específico, por isso que eu tô querendo trazer essa visão desse rosto, porque é específico, mas a gente tem que saber trabalhar com todos os tipos de face. Senão não dá para ser nomeado de especialista em face. Perfeito. Agora sim, dá para você mostrar os dois lados por cima. E aí na câmera? Dá para ver legal? Dá pra ver a diferença dos dois lados, dá pra ver que tá bom. A visão da câmera é sempre melhor que a nossa. Então, ao total, pra fazer essa região, essa estrutura, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ml. 6 ml pra fazer o malar e pré-maxila. Claro, com acabamento junto, né? Que foi o dip, que foi o meu sexto preenchedor. Mas bem usado, a minha paciente continua sendo a minha paciente. Mas nossa, olha como é que melhorou. Dá pra ver o quanto melhorou? Então, ó, 6 ml foi o que nós usamos para fazer terço médio de face. Poderia talvez ter tido o 7º se fosse uma paciente que fosse fazer fossa. Então, se eu fosse fazer a fossa canina, né, essa porção, esse triângulo que se forja antes da paciente ceder com a linha de bigode chinês, eu poderia ter o 7º, eu poderia ter botado meio e meio, mas ela acabou de passar por uma cirurgia, essa região tá inchada. Então, para você ver que a paciente, ela segue sendo a mesma, só que agora com suavidade na região da porção dos olhos e provavelmente um ar de cansaço que já está infinitamente melhor com as primeiras 6 ml. Lift Plus, um dip de acabamento. Vamos lá! Olhando assim, a gente já esqueceu do antes, mas eu vou relembrar. Luísa não vai me matar, mas... Gente, a mudança foi rápida, mas ela já aconteceu e foi significativa. Então, vamos olhar a condição do antes. E agora para vocês o depois. Isso é um pós-imediato. Eu ainda tenho os pertuitos. Eu acabei de instruir a minha paciente, né, com o pós, ensinando a ela que ela deve fazer uma massagem a partir do 2º dia. Ela vai seguir fazendo as medicações para melhora de inchaço em casa, então ela vai fazer um Allegra de 120 uma vez ao dia, um Allegra D sem sono, para não atrapalhar o dia da Luísa, e dexametasona 4 mg de 12 em 12 horas, tá? Antes do procedimento ela fez um pouquinho do lábio agora, então o lábio já tá mais inchadinho, fiz a região da olheira, fiz um acabamento na têmpora, fiz um acabamentozinho auricular também e fiz o lábio para complementar aqui a beleza do resultado dela de hoje. E esse foi o nosso resultado final. A diferença desse resultado. O quanto isso já não suavizou, não melhorou, vai melhorar a imagem dela, a comunicação dela com os pacientes, que ela tanto estimula a tratar com naturalidade, né? E passar com ela lá em BH, né, Luke? Tu é? Ó. Muita diferença. E essa foi mais uma aula com foco na região de melhora de olheiras, mas uma olheira que é uma olheira positiva e não negativa com profundidade. Positiva porque a gente já tinha uma projeção das bolsinhas do orbicular dos olhos. Então, fiquem com esse caso e ficou lindo, viu? Até a próxima!